Graça e paz de Cristo Jesus, e nós estamos aqui hoje para conversar um pouco da palavra de Deus. Estamos com a lição 9 de 1 Samuel, dos capítulos 21 ao 31, que traz como título o fim trágico de Saul. E nós temos aqui os objetivos. Você que é professor, que está nos escutando, né? Nós temos aqui para você os objetivos dessa lição, que é reconhecer que Deus age na perseguição. Você vai ver aí no percurso da lição que Saul perseguiu Davi, porém Deus agiu sempre. O segundo objetivo é aprender com as atitudes de Davi. Quais foram as atitudes de Davi? Uma delas foi consultar a Deus. Nós precisamos consultar a Deus. Esse é o segundo objetivo. O terceiro objetivo é entregar tudo nas mãos de Deus, porém fazer a nossa parte. Esses são os nossos 3 objetivos para essa lição de hoje. E nós temos aqui o texto áureo da lição, que diz: E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. 1 de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Nós temos também a verdade prática desta lição, que diz assim: em que pese a crueldade de Saul, que o levou a um fim trágico, Davi não lhe retribuiu com o mal e ainda chorou a sua morte. E é o que nós vamos ver aqui entre Davi e Saul. O que é que Saul vai fazer para manter o seu domínio, não agora na direção de Deus, mas na direção do seu próprio coração? O que é que ele vai fazer? Ele vai tentar eliminar qualquer pessoa que seja ameaça para o reino dele. O que causou, ou seja, o que motivou Saul foi 2 obsessões que se gerou no coração dele, que foi o ciúme. Você pode ver aí, no primeiro ponto, Saul persegue Davi. No primeiro subponto diz o seguinte, que Saul persegue Davi como motivado pelo ciúme e pela inveja. 2 obsessões entram na mente de Saul. O que é uma obsessão? Uma obsessão é um pensamento fixo. É algo que a pessoa só enxerga aquilo, só enxerga daquela forma e ele não consegue raciocinar direito. Ele é motivado, movido por aquela obsessão. E foi o que aconteceu com o rei Saul. Ele foi motivado pelo ciúme e pela inveja. E nós encontramos, né, na história bíblica, lá em Gênesis, lá com o primeiro casal, Adão, Eva, aí os 2 filhos lá, Caim e Abel. Caim, motivado pela inveja. Inveja por quê? Porque foi rejeitada a oferta dele, né? Ele não fez algo de coração, não fez algo que agradasse a Deus. Então Deus não gostou da atitude interna de Caim e rejeitou. Mas, por outro lado, aceitou a oferta de Abel. Isso causou em Caim um sentimento de rejeição. É o que acontece com Saul. Quando Davi vence o gigante filisteu, como você já conhece, né, nós já conhecemos de outras lições, as mulheres começam a cantar uma música que Saul venceu os seus milhares, mas Davi venceu os seus 10 milhares. Isso gera em Saul uma revolta interna, um ciúme, né, uma inveja. Por que ele tem que ser louvado e eu não? Eu sou o rei, ele não é rei. Por que ele venceu os 10 milhares e por que eles disseram que eu venci só 1 milhar? Ele não aceitava. Muito diferente do que a gente vai ver com João Batista. Quando Jesus aparece no cenário e que João Batista vê Jesus, João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu desapareça. Olha a humildade do servo do Senhor.
E Saul poderia fazer isso também, mas não. Saul toma uma atitude completamente diferente, completamente inaceitável para quem tinha a lei do Senhor, né? A lei de Moisés, para quem foi levantado por Deus, para quem tinha ao seu redor os sacerdotes, os profetas, os homens de Deus que estavam ali assessorando, né, o seu ministério, o seu reinado. Ele poderia tomar outra atitude, mas resolveu se assemelhar aos reis das outras nações. Diz aqui o seguinte, que o ciúme é o medo de perder o que possui, o que se possui, e inveja diz respeito a um rancor por não ter o que o outro tem. A palavra de Deus diz lá em Marcos, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, que é do coração do homem que procedem os maus pensamentos. Aí dá uma lista lá de maus pensamentos, e entre esses maus pensamentos está justamente a inveja. E aí Saul, do coração de Saul produziu, né, a inveja, produziu o ciúme. Diz aqui também que a inveja é uma obra da carne. Está lá em Gálatas 5,19, porque as obras da carne são feitiçaria, né, glutonaria e etc. Aí tem a inveja no meio. E o que é obra da carne? Obra da carne é obra da natureza caída. Do momento em que Adão cai, gera-se nele uma tendência para o mal. Essa tendência natural para o mal são as obras da carne, entre elas essas duas que nós temos aqui no primeiro ponto da lição. Bom, uma outra coisa, porque Saul persegue a Davi, né, nós vimos aí a motivação, que é o ciúme, a inveja, mas também um espírito maligno, né? Uma vez que Saul deu lugar para o ciúme, para a inveja, o espírito maligno achou vaga na mente dele, no coração dele. E ele vai ser literalmente possuído por esse espírito. Ele não consegue, a mente dele não consegue mais raciocinar de forma natural. Um espírito do mal toma o Saul, e ele fica tão possuído por esse espírito que Davi é chamado, né, isso lá pelo capítulo 19 de Samuel, que Davi toca instrumento musical, e aí quando Davi toca a harpa, o Saul se aquieta. Mas tem um momento lá em que o Saul pega a sua lança e atira contra Davi, querendo matá-lo. E é justamente o subponto, que é espírito maligno. Essa foi uma das razões também porque Saul perseguiu a Davi. É difícil acreditar que o rei, guerreiro, magnânimo, vitorioso e capacitado pelo Espírito Santo, descrito em 1 Samuel 11, pudesse se transformar no genocida irracional e paranoico de 1 Samuel 22. A hostilidade de Saul atinge seu ápice mais abjeto quando ele tenta matar o próprio filho Jonatas, porque este defende a lealdade de Davi. Então você vê a loucura, né? Aquilo que nós falamos, que está em Marcos 7, 21 em diante. A loucura que é produzida no coração do homem está bem manifesta, bem evidente na vida de Saul. Tentou matar o próprio filho porque o filho ficou do lado daquele que Deus agora havia levantado para ser o rei de Israel, que é Davi. E as atitudes de Saul faz com que ele só vá descendo. Todo tempo ele está descendo, ele não está mais subindo na graça de Deus, ele só está decaindo, porque ele traz para si uma responsabilidade que não é dele. Que responsabilidade que não é dele? Ele não tem a responsabilidade de ser mais o rei de Israel, porque Deus não quer mais dessa forma. Deus quer Davi, e ele não aceita que outro se assente no trono. E aí ele começa a lutar com as próprias forças, começa a lutar do próprio modo, da sua própria natureza humana, carnal, diabólica, né?
e não consegue mais, tanto é que ele tenta matar o próprio filho. E a situação se agrava ainda mais quando ele massacra os sacerdotes do Senhor e extermina uma cidade inteira, inclusive crianças e animais. Incrível que Saul, quando Deus mandou que ele fizesse isso por meio de Samuel, quando Samuel foi lá e disse: Saul, você vai ter que destruir os inimigos do Senhor, porque a maldade desse povo chegou até Deus. E Deus está ordenando, Deus está punindo esse povo através da tua mão. Você vai lá e você destrói, acaba mesmo, igual como Deus está mandando. Ele foi lá e não fez. E agora, fora completamente de uma ordem de Deus, ele vai e contribui com a morte de 85 sacerdotes e da cidade em que esses sacerdotes viviam. Ele destrói essas pessoas sem nenhuma orientação, sem nenhuma direção. Você vê que a loucura dele só aumenta, de uma vez que ele resolveu trazer para si uma responsabilidade, né, um cajado, uma autoridade que não pertence mais a ele. Você que está me ouvindo, me vendo, às vezes nós somos assim também. Deus quer que você toque um instrumento na casa do Senhor, ou Deus quer que você pregue a palavra, ou Deus quer que você ensine, mas você insiste em fazer algo que Deus não está mandando. Não siga por esse caminho. Foi esse o caminho que Saul tomou. Ele seguiu por um caminho que Deus não estava ordenando. Então, Deus não tinha mais responsabilidade com aquilo que Saul estava fazendo. Deus só tem responsabilidade com aquilo que Ele manda que você, que eu, que nós como igreja façamos para Ele. E o terceiro subponto, ainda tratando sobre Saul persegue Davi, é que essa perseguição de Saul contra Davi foi prolongada. Segundo o comentarista, durou em torno de 10 anos essa perseguição, de 10 anos para mais. Desde o momento que Samuel unge Davi, pronto. Uma vez que Saul tomou conhecimento disso, Davi já se torna, na mente de Saul, inimigo número 1 e precisa ser eliminado. E aí começam, então, as perseguições, os boicotes, né? Começa as atitudes de tentar eliminar com a vida de Davi. E isso aí vai, por mais de 10 anos, Davi vai sofrer a perseguição de um homem que tem o poder nas mãos. Imagine só você sendo perseguido por alguém que não tem poder. Já é difícil, imagina você sendo perseguido por alguém que tem o poder na mão, que tem a polícia na mão, que tem outros mecanismos do Estado na mão. No caso de Saul, ele tinha os mecanismos do Estado. E ele usou esses mecanismos em função de destruir a vida de Davi. Mas não poderia conseguir, não poderia alcançar o seu propósito, o seu êxito. Por quê? Porque Davi estava na direção de Deus. Qualquer um de nós que esteja na direção de Deus, nada pode tocar para destruir. Nada pode desfazer aquilo que Deus ordenou a nosso respeito. Deus sempre dará um jeito de te dar o escape. Deus sempre dará um jeito de te fazer escapar, de te fazer vencer, de te fazer superar. Assim como ele fez com Davi. Às vezes Saul passava perto de Davi e não conseguia enxergá-lo. Eles entraram, o Saul entrou numa caverna, Davi estava lá dentro com seu grupo, e Saul não se deu conta. E olha que homens, né, faz barulho, espirra, etc., mas ele não se deu conta de que ali Davi estava escondido. Davi aproveitou, cortou um pedaço lá da roupa de Saul, né, para mostrar que ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele não fez por respeito a Deus e por respeito a Saul, a unção que Saul recebeu. Então Davi mostrou seu caráter nobre, mas a perseguição foi muito grande por muito tempo, muitos anos. Nós vimos as atitudes de Saul, o que ele fez contra Davi. Agora nós vamos ver quais foram as atitudes de Davi. É o segundo ponto aí na nossa lição, as atitudes de Davi, que está em 1 Samuel capítulo 24, verso 1 a 12. Eu quero aqui ler o capítulo 24, versículo 4 de 1 de Samuel. Então os homens de Davi lhe disseram:
Hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. O desejo dos amigos de Saul, daqueles que estavam, dos amigos de Davi, daqueles que estavam ali com Davi, que eram em torno de 400, depois se tornou 600, era que Davi tomasse uma atitude de acabar logo com Saul, para parar com aquele sofrimento. Mas Davi era um homem diferente. Davi não era como Saul. Davi não estava disposto a carregar um peso que não pertencia a ele. No entendimento de Davi, se alguém tinha que eliminar Saul, teria que ser o mesmo que colocou Saul no poder. No caso, o próprio Deus. Então Davi não se achou no direito, não se achou como sendo da vontade de Deus, ainda que ele tivesse a oportunidade, ele não sentiu que aquilo era a vontade de Deus, eliminar com a vida de Saul. Mas os seus companheiros incentivaram, vai lá rapaz, essa é a hora, vai, faz, essa é a tua oportunidade. Tu não estava orando, tu não estava pedindo, agora usa o poder que tu tem, a oportunidade que tu tens para destruir, para eliminar. Ele está tentando te eliminar, elimina também. Não. Jesus Cristo é o exemplo clássico e total da atitude que Davi tomou. Jesus Cristo, o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que disse, todo poder me é dado nos céus e na terra. Ele poderia muito bem destruir aqueles que estavam o maltratando. Mas ele não fez, pelo contrário, ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, as atitudes de Davi, elas refletem sobre as atitudes de Jesus Cristo. Nunca devolver o mal com o mal. Nunca devolver com a mesma moeda. Pelo contrário, é devolver aquilo que a pessoa menos imagina, o bem. É vencer o mal com a prática do bem, como o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 12, versículo 21, você pode conferir depois. Então, nesse episódio, Davi se esconde numa caverna e tem a oportunidade de matar Saul. Sendo íntegro, ele resolve que não desceria ao nível do seu inimigo. Davi entende que aquela era apenas uma circunstância da vida e assim não espiritualiza a situação. Então, dentro das atitudes de Davi, a primeira atitude que Davi tomou foi não espiritualizar a situação. Foi ter sempre o pé no chão, mas a confiança na promessa de Deus, a confiança em Deus. Então, Davi foi sóbrio, ele não se deixou levar pela conversa daqueles que estavam ao seu redor. O que é que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender que temos que ter cuidado com o exagero. Tem gente que diz assim, eu tive um sonho, nesse sonho Deus me falou, olha, Deus está dizendo que... E às vezes a pessoa usa o nome de Deus para querer colocar o que está no coração dela e não aquilo que está realmente na direção de Deus. Então, qualquer coisa que você ouça de alguém que diz, que fala alguma coisa em nome do Senhor, ouça, mas leve isso em oração a Deus, para que Deus confirme ou desconfirme, porque existem muitos enganadores, muitas pessoas que falam coisas que são produtos das suas próprias imaginações, e não a vontade de Deus. E era o que acontecia, e era o que estava acontecendo ali, naquela circunstância, quando Davi e seus companheiros ficaram naquela caverna, na caverna de Adulão, e que Saul foi para lá, e ali teve a oportunidade, Davi teve a oportunidade de eliminar Saul, não o fez, mas os seus companheiros incentivaram, mas ele não seguiu o que estava no coração dos companheiros dele. Ele seguiu aquilo que o Espírito Santo havia colocado na natureza dele, na natureza de Davi, que era não responder o mal com o mal, mas se entregar nas mãos daquele que julga retamente, que é Deus.
Então nós precisamos ter esse cuidado. A segunda situação das atitudes de Davi, a primeira é que ele não espiritualizou. A segunda é que ele não odiou, ele não tomou o caminho do ódio contra Saul. Davi não odiou Saul. Você pode entender o que é isso? Você entende o que é isso? Não odiar? Isso é muito sério, é muito forte, porque a nossa salvação está ligada. Não tem como você ser salvo, como eu ser salvo em Cristo Jesus, se a gente não tomar esse caminho aqui que Davi tomou. Ele não odiou o seu inimigo, aquele que estava procurando a sua derrota, a sua desgraça. Ele não odiou e nem considerava como inimigo. Ele não considerava a Saul como inimigo dele. Ele não odiou. A palavra de Deus fala lá em 1 João, no capítulo 3, está aqui na lição, você pode verificar comigo, versículo 12, né, até o versículo 14, que Caim, ele matou por inveja, mas que o ódio, né, aquele que odeia o seu irmão, se assemelha a Caim. Aquele que quer matar o seu irmão é um assassino. Ainda que não mate fisicamente, ele é um assassino. Porque só o amor nos identifica com Deus. E você encontra lá em 1 João capítulo 3, versículo 12 a 14, e também no capítulo 4, versículo 7 e 8, amados, diz lá, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 Samuel 24, 9 diz assim, disse Davi a Saul, por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Isso aí foi Davi. Depois que Saul saiu da caverna, que tomou uma certa distância, Davi chamou a atenção de Saul. Meu rei, meu senhor, meu pai, olha só os tratamentos de humildade. A palavra de Deus ensina no Novo Testamento que nós devemos tratar as outras pessoas como sendo superiores a nós. E foi o que Davi fez. Ele disse, meu pai, meu senhor, meu rei, você estava aqui comigo, eu poderia ter matado você, mas eu não tenho nada contra você. E você sabe disso, eu não tenho absolutamente nada contra você. Está aqui um pedaço da sua vestimenta, da sua túnica. Está aqui, eu poderia ter feito, mas não o fiz. Jamais eu vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Você é o meu rei, você é meu pai. Saul fica tão impactado com aquelas palavras que ele diz assim, eu reconheço que você é nobre. Eu reconheço que você é uma pessoa capaz de reinar sobre Israel. Só que ele reconhecia de forma política. Como é de forma política? É de maneiras que tenta fazer com que o outro acredite para que possa se aproximar e dar o bote. Mas o Espírito de Deus estava em Davi. Saul falou isso aí, depois se retirou e em outra oportunidade continuou perseguindo Davi. Essa foi a atitude de Davi, ter o pé no chão, ou seja, Davi, ele estava centrado no que Deus queria e não no que os homens desejavam, não naquilo que a lógica dizia, né? Ele não espiritualizou a situação, ele se prendeu na promessa. Ele não odiou Saul. E por último, ainda no segundo ponto das atitudes de Davi, ele entregou a Deus aquela situação. Davi entregou nas mãos de Deus. É evidente, irmãos, é evidente que nós devemos entregar, sim, as situações nas mãos do Senhor, qualquer que seja a situação. Mas faça a sua parte, eu tenho que fazer a minha parte. Professor, você que está nos escutando, você tem que fazer a sua parte. Deus não vai ler a revista por você. Deus não vai lá verificar nas escrituras, né, por você. Já está tudo pronto para você. As promessas estão prontas. Os alunos estão aguardando por você. Mas cabe a você fazer a sua parte. Cabe a mim. Cada um de nós temos que fazer a nossa parcela. E aquilo que eu não posso fazer, não se preocupa, não.
é Deus quem faz. A unção que eu preciso para ensinar, ou a unção que eu preciso para curar, ou a unção que eu preciso para ajudar as pessoas necessitadas, Deus fará. Eu preciso dar o passo. Você precisa dar o passo. E foi o que Davi fez. Davi, ele entregou a Deus e continuou se protegendo, indo numa cidade, ajudando um povo aqui, ajudando um povo ali, ajudou Nabal, né? Protegeu as propriedades de Nabal. Aonde ele ia, ele conseguia conquistar as pessoas. Por quê? Porque ele fazia o que Deus, ele se mantinha na direção daquilo que Deus colocou na vida dele. Ele preservava aquilo que Deus colocou na vida dele. Ele fazia a parte dele. E Deus, evidentemente, né, nós nem podemos falar alguma coisa. Ah, será que Deus fazia a parte dele? Meu irmão, isso não pode nem entrar em cogitação. Porque Deus é fiel ao extremo. Deus sempre, 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 inquestionavelmente fará a parte. E aquilo que é impossível para você, que é impossível para mim, é possível para Deus. Tanto que Ele é fiel, né? Que nos amou de uma tal maneira ao ponto de dar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus, Ele amou de uma tal maneira. E as atitudes de Davi vão mostrar esse amor. Porque Saul é digno de morte, mas ele não recebe a morte. Deus dá corda para Saul. Deus permite que Saul continue tropeçando, continue tomando suas atitudes. Deus avisa Saul, não quer ouvir? Então segue, vai por onde tu acha que tu deves ir, mas vai chegar um momento em que você vai prestar contas. Davi, em 1 Samuel 24, 12, diz o seguinte: julgue o Senhor entre mim e ti, ou seja, julgue o Senhor entre mim, Davi, e tu, Saul. E vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Ou seja, se você tiver de morrer, não vai ser pela minha mão, porque eu jamais farei isso. Davi demonstra seu respeito à autoridade de Saul. Dirige-se a ele como meu Senhor 3 vezes. Em vez de odiar e procurar vingança, Davi entrega tudo nas mãos do Senhor. Isso foi uma bela atitude. Muitas vezes as pessoas querem trazer Deus para o seu lado a qualquer custo. Mas Deus não tem lado. Deus tem posição. Qual é a posição de Deus? O que é que você pode explicar para o seu aluno? A posição de Deus é a posição da verdade. Aonde está a verdade? Está ali. Então Deus está ali. Aonde está a verdade? Está acolá. Então Deus está acolá. Deus não está aonde reina a mentira, a falsidade, o engano. Não, porque isso entra em choque com a natureza de Deus. Então você pode explicar para o seu aluno que Deus não é politicamente da esquerda e não é politicamente da direita. Deus é do lado da verdade. Deus é do lado da coisa séria, daquilo que Ele, que faz parte da natureza dele. Esse é o lado de Deus. Deus não livrou Davi da perseguição, mas o guardou, ensinou, provou e, por fim, o livrou da perseguição. Não há como evitarmos o sofrimento. Ele faz parte da vida, sendo muitas vezes expresso em perseguições injustas e infundadas. Se somos cristãos, em algum momento sofreremos injustamente. Isso está lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 20 e 21. Né? Não pense que, porque eu sou cristão, eu sou cabeça, né? Então eu jamais posso ser tocado, eu estou aqui protegido por uma redoma. Você está protegido até onde Deus quer. Porque em algum momento Deus pode permitir que o maligno venha tocar em alguma coisa sua. A gente tem que ter o pé no chão. Davi tinha unção de Deus, mas Deus não protegeu Davi de ser perseguido, protegeu de ser morto. É que nem Jó. Quando Jó é afetado pelo maligno, Deus não impediu que o maligno tirasse os filhos de Jó, a saúde de Jó, mas Deus falou o seguinte para o maligno: ei, a vida dele me pertence. Você não pode tirar a vida dele porque é minha. Então, você pode ver lá tudo que aconteceu com Jó,
as doenças que ele pegou, os traumas emocionais que ele carregava ali na tribulação, já poderiam ter matado ele há muito tempo. Seja do coração, seja pela própria decadência da doença que ele passava, mas ninguém morre se Deus não decreta. Então Davi, ele tinha uma proteção divina, mas ele continuava sendo perseguido, continuava sendo provado. E ele estava ali sendo aperfeiçoado para ele não repetir aquilo que ele mesmo estava padecendo, né? Não repetir na vida de outros, como a gente vai ver em futuras lições, né? Aqui de Samuel, do primeiro livro de Samuel, perdão, já do segundo livro. Às vezes o conceito de liberdade que uma pessoa tem, né, que o oprimido, a pessoa que está sendo oprimida tem, é um dia ele se tornar o opressor. Já imaginou isso? Quer dizer, eu estou aqui sofrendo, eu digo, um dia eu também vou me tornar líder. E quando eu me tornar líder, eles vão ver só. Eu vou também oprimir. Não é isso que Deus quer. Davi poderia muito bem, depois que ele se tornasse o rei, né? Ele poderia muito bem agir como Saul. Mas ele entendeu, por toda essa trajetória que você e eu estamos aprendendo aqui, ele aprendeu lá que ele não poderia agir da mesma maneira. Ele deveria agir com os outros como Deus agiu com ele. Essa é uma lição para a gente. Essa é uma lição que a gente aprende. Você não precisa seguir o método, a forma de uma perseguição que você esteja sofrendo. Você não precisa usar essa mesma experiência para perseguir outros. Pelo contrário, você pode inverter o quadro e usar isso apenas como uma experiência de sabedoria, para saber ajudar outros. E agora nós vamos entrar no terceiro e último ponto, que é a morte de Saul. Bom, como nós vimos aí no passo a passo, né, da perseguição de Davi, Saul contra Davi, perseguindo Davi, as atitudes de Davi, e agora nós vamos ver o trágico fim, o trágico lamentável de Saul. Uma das lições que a gente pode aprender logo de início é que tem pessoas que se alegram com a morte dos outros. Até que enfim aquele desgraçado morreu. Não faça isso. Davi poderia muito bem se alegrar com a morte de Saul. Mais de 10 anos sendo perseguido. Pelo contrário, ele lamentou, e aquilo era sincero, não era uma coisa irônica, não era uma coisa assim, fazendo de conta, né? Ele estava realmente sentido, porque não era aquela atitude que ele esperava do rei dele, não era aquela atitude que ele esperava do líder dele, né? Então ele lamentou muito, uma pessoa capacitada, uma pessoa ungida por Deus, uma pessoa que foi levantada pelos braços do Senhor, tomar atitudes que levem, lamentavelmente, ao fim que Saul teve. Então foi muito lamentável para Davi a morte de Saul. E é o que nós vamos ver agora. 1 de Samuel 26, versículo 23 diz assim: Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis. Eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Davi, em uma certa feita, quando Saul, né, ao persegui-lo, Saul teve que parar, se acampar e descansar. E ali eles dormiram. Quando foi na alta madrugada, Deus desceu um sono tão profundo em Saul e nos demais. Davi foi e entrou, ele e o seu companheiro, entrou lá no acampamento, né? Pegaram a lança de Saul, pegaram a bilha, o cântaro lá onde o Saul tomava água e levaram. E ninguém percebeu, ninguém se acordou, ninguém se despertou. Ou seja, mais uma vez, Davi poderia ter agido como muitos de nós às vezes agimos. Davi se afastou numa distância considerável e novamente chamou por Saul e disse: olha, pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Saul, mais uma vez aconteceu. Deus está mostrando para você, eu não tenho nada contra você.
Mas Saul insistia, persistia na obsessão do ciúme e da inveja, que não conseguia, não deixava, o coração dele não ficava em paz, não conseguia parar um pouco para raciocinar. O coração dele estava sempre agitado, né? O coração de Saul sempre agitado para querer cumprir os seus propósitos humanos, enquanto Davi estava caminhando para os propósitos de Deus para a nação de Israel. Como Saul era movido por uma raiz de amargura, né? E a palavra de Deus é muito clara, lá em Hebreus 12, 15 a 17, que diz que aquela pessoa que tem raiz de amargura, ele não somente prejudica a si, como ele contamina os demais. Então, Saul, movido pela amargura de não conseguir os seus propósitos, ele conseguiu com que aquelas outras pessoas também tivessem raiva. Aqueles que andavam com ele tivessem ira de Davi, uma ira injusta. Porque o que Davi fez? Só fez o bem, só ajudou a vencer as guerras, não só de Saul, até mesmo dos povos vizinhos, como os filisteus, para onde Davi teve que se refugiar. E certa feita, Davi até ofereceu os seus trabalhos, dele e dos seus 600 homens, para que ele ajudasse os filisteus nas guerras. Ele ganhou tanta confiança do rei dos filisteus, que o rei dos filisteus resolveu levá-lo para guerrear contra os seus próprios irmãos, ou seja, os israelitas. Já os outros reis filisteus que não aceitaram, não, rapaz, se esse homem, esse Davi, se levanta contra nós no meio da guerra, vai ser uma carnificina. Se ele quiser agradar o rei dele lá, o Saul, vai ser uma carnificina, nós vamos perder essa. Então vamos tirar ele de rota, tira ele da guerra. Não, mas ele é um homem de bem, esse homem aí, ele me ajudou muito. O outro rei que foi abençoado por Davi, né, tinha total confiança em Davi, mas os demais não. E os demais estavam certos. Difícil dizer isso, mas é verdade. Porque olha só a circunstância que eles se encontravam. Será que Davi ia deixar eles ferirem Saul? Será que Davi ia permitir que eles ferissem os filhos de Israel, as pessoas que tinham aliança com Deus? Difícil. Os outros reis foram até espertos no conselho deles. E aí Davi não pôde participar dessa guerra, mas Davi estava lá, sempre ajudando, ao contrário de Saul. Isso vai causar uma certa, vamos dizer assim, um certo respeito dos povos ao redor de Davi, né? Os povos ao redor têm em Davi alguém que sabe honrar as pessoas. Tem em Davi alguém que sabe ver o valor que as pessoas têm. As pessoas ao redor de Davi, não só aqueles reis, aqueles povos, mas os que estavam próximos a ele, os 30, né, os 3 homens, grandes homens que trabalhavam, que estavam ali, os guerreiros de Davi, Davi deu honra para aqueles homens. Pagou a dívida, perdoou a dívida daqueles homens. Porque quem se juntou com Davi? Não sei se você viu no contexto aí do capítulo 21 até o 31, que quem se juntou com Davi eram pessoas que deviam, pessoas mal encaradas, as piores, as pessoas assim que você não dá nada, pessoas assim que você diz, aí daí não pode sair coisa boa. Foram essas pessoas que se uniram com Davi e aprenderam o que é estar debaixo da direção de Deus. E aprenderam o que é conviver com um homem de Deus. Eles aprenderam. Então aqui na morte de Saul, Davi, ele rejeita matar Saul, naquela circunstância que eu acabei de falar. Esse é o primeiro subponto. No segundo subponto, o Saul, já num ato de desespero, ele vai atrás de uma mulher que é médium, de uma mulher que é espírita, vamos dizer assim, nos dias de hoje, né? Ela é espírita, ela visita os mortos, ou se permite ser visitada pelos mortos. E aí Saul resolve ir atrás dessa médium, dessa mulher que considera-se que visita os mortos. Diz aqui o texto de 1 de Samuel, capítulo 28, verso 7. Então disse Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium para que me encontre com ela e a consulte. O capítulo 28 traz um dos pontos mais trágicos da vida de Saul. À medida que o seu fim se aproxima, Saul experimenta o silêncio divino. O texto de 28, do capítulo 28, verso 6, registra que Deus não falou com ele
pelos meios convencionais e legítimos da época, que seriam sonhos, urim e profetas, ou seja, sonhos dos sacerdotes, né? Naquela época eles jogavam uma pedra lá, e de acordo com a posição dessa pedra, primeiro eles oravam a Deus, de acordo com a posição era o urim e tumim, de acordo com a posição das pedras, era sim ou não de Deus. Ah, vamos ver aqui se Deus quer ou não quer essa ação. Aí bora orar, Senhor, abençoa e tal. Quando ele jogava as duas pedras, dependendo da posição da pedra, eles sabiam se Deus estava dizendo sim ou não sobre aquela situação. Nem isso dava certo, a pedra não combinava em sim ou não. Então Saul, ao se ver dentro de um silêncio de Deus, ele procura outros recursos para tentar trazer algum alento, alguma esperança para ele. Você pode, nesse ponto, mostrar para o seu aluno que quando alguém não se submete à palavra de Deus, em algum momento essa pessoa vai buscar outras orientações. Vai buscar um horóscopo, não tem aquele horóscopo e tal. Você, eu sou de Capricórnio, bababá, conversa. Isso aí é apenas uma forma de querer dominar as pessoas, de querer dizer como a pessoa deve ou não ser. Foi o que Saul fez, ele queria ouvir algo que não poderia, Deus já tinha falado, o que Deus tinha de falar, já tinha falado. Deus não vai abrir mão do que ele falou a seu respeito, a meu respeito. Deus não vai abrir mão da promessa que ele te fez, que ele me fez, que ele fez para esse aluno que está nessa escola bíblica. Deus não vai abrir mão. Não adianta querer inventar, buscar coisas, acrescentar coisas ou tirar coisas que Deus não está ordenando. O que Deus prometeu, ele é fiel para realizar. Então Deus já tinha dito que a parte de Saul tinha sido rasgada de Israel, que era para ele ter uma vida comum, de um cidadão comum da nação, né? Porque ele ainda era um filho de Deus, apesar de ter desobedecido, mas continuava vivo, então o arrependimento cabe, mas ele não queria se arrepender. E por não querer se arrepender, ele começou a buscar outros caminhos e chegou nessa mulher. A palavra de Deus diz, lá em Deuteronômio, eu quero até ler com você essa passagem, que está em Deuteronômio, capítulo 17, Deuteronômio, capítulo 17, a partir do versículo 18, né? Lá diz o seguinte: quando o rei, isso aqui ainda na época de Moisés, Deus já estava se adiantando sobre reis para Israel. Quando o rei se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei que está diante dos sacerdotes levitas. Conservará a cópia, olha só, consigo, e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a temer o Senhor seu Deus e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Aí o último verso agora, o verso 20. E para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Tomando por base Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18 a 20, nós entendemos que Saul, ele tinha uma cópia das Escrituras Sagradas. A mesma cópia que você tem aí, que eu tenho aqui, a mesma cópia que o aluno que vai estar lá na escola bíblica, ele tem. É a mesma cópia. A mesma coisa que Saul leu na época dele, ou que alguém leu para ele, é a mesma coisa que nós estamos lendo aqui hoje. Essa passagem que eu acabei de ler lá de Deuteronômio 18, verso 18, Deuteronômio 17, versos 18 a 20, Saul também leu na época dele. Então, Deus não mudou, amigos, irmãos, professor, você que está nos assistindo, Deus não mudou. A palavra dele continua sendo a mesma e os resultados continuam sendo o mesmo. Quando nós nos submetemos
a palavra de Deus, nós temos o resultado de Deus. Quando nós nos submetemos ao nosso próprio coração, nós vamos ter os resultados que o nosso coração está nos dando, né? O pior, as consequências. E foi o que aconteceu com Saul. Saul, ele, lamentavelmente, as suas atitudes vão levá-lo à morte. A questão é que Deus já havia condenado consultar os mortos. Deus já havia condenado, lá mesmo em Deuteronômio, um capítulo depois, lá no capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 11, você encontra lá Deus falando, né? Olha, povo de Israel, vocês vão entrar numa terra onde as pessoas consultam mortos, onde as pessoas são agoreiras, né? Olha, o passarinho está cantando de noite, vai morrer alguém. Não acreditem nisso, não acreditem nessas coisas, porque eu dou a vida e eu tiro a vida. Eu não dei a minha autoridade para passarinho, eu sou o Senhor. Então vocês vão entrar numa terra onde as pessoas acreditam nessas coisas. Eu não estou autorizando vocês a isso, porque sou eu a fonte para vocês. E aí ele vai e procura uma médium, né? Já está completamente fora da direção de Deus e já está procurando até os caminhos do próprio maligno, porque quem visita, quem quer falar com os mortos, está procurando falar com o maligno. Pelo que nós entendemos dentro das Escrituras Sagradas, é isso que acontece. Quem fala conosco é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que fala com você, que fala comigo, que é o próprio Deus, né? Em nós. Então Saul já não tinha mais o Espírito de Deus. O espírito maligno já tinha se apossado dele, as obsessões já haviam tomado o coração dele, e agora ele procura esse caminho aí que vai levá-lo, infelizmente, à morte. Jesus se expressou da seguinte forma, no caso similar do rico e Lázaro. Aquela situação lá entre o rico e Lázaro, onde o Lázaro era pobre e ficava na porta do rico, se alimentava das migalhas, né? E aí morreu Lázaro e morreu o rico. O Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico foi sepultado. Aí no inferno, ou seja, no lugar de tormento, o rico viu Abraão e viu Lázaro no seu seio. E aí o rico disse assim, Pai Abraão, por favor, peça que Lázaro molhe o seu dedo e ponha na minha língua que eu estou atormentado nessas chamas. E aí Abraão diz assim, meu filho, você recebeu só o bem de Deus lá na terra, e ele aqui só o mal. Agora você é atormentado e ele é consolado. E outra, existe um grande abismo entre vocês aí e nós aqui. E não se pode passar nem daqui para aí, nem daí para cá. Não se pode. Aí ele lembrou dos familiares dele. Pai Abraão, então me faça um favor, manda que Lázaro volte lá na terra e avise os meus 5 irmãos para que eles não entrem pelo caminho que eu vivi, para que eles se arrependam. E aí Abraão vai fazer o que eu acabei de falar aqui, o que eu acabei de ler, lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18 a 20. Abraão disse, olha, lá eles têm Moisés e os profetas. Se eles não creem, vamos traduzir aqui, vamos colocar numa linguagem mais fácil. Lá eles têm a Bíblia Sagrada. Se eles não creem na Bíblia Sagrada, como eles vão crer que alguém surgiu dos mortos para avisá-los? Então Jesus contou essa parábola, ele contou essa situação, mostrando a nossa relação no mundo espiritual, né? O que combina muito com o que Deus, o Pai, falou lá no Antigo Testamento, de que não poderia ter uma relação entre o povo de Deus e aqueles povos que visitavam os mortos, que faziam artes, né, sobrenaturais, não poderia ter essa relação, porque Deus abomina isso. Quando nós nas Escrituras Sagradas vamos ver as razões por que Deus permitiu a morte de Saul, a gente toma o conhecimento, nós tomamos até um choque
né? Porque alguém diz assim, não, mas isso aí não poderia ser assim. Não é você, não sou eu que determina, é Deus. E Deus, ele é justo. É evidente que ele não é justo dentro do padrão que você ou eu, que temos a natureza ainda de Adão, né? Imaginamos. Ele é justo dentro de uma natureza santa. E nós precisamos justamente buscar a presença do Espírito Santo para que nós possamos viver essa natureza, mesmo que essa natureza entre em choque com o mundo. Lá em 1 de Crônicas, capítulo 10 e versículo 13, nós encontramos a seguinte citação: assim morreu Saul por causa da sua infidelidade ao Senhor. Não guardou a palavra do Senhor. Lembra que ele recebeu uma cópia para guardar, igual como lá em Deuteronômio capítulo 17, verso 18 fala? Diz aqui, ele não guardou a palavra do Senhor e até consultou uma adivinhadora. Olha as razões por que Deus permitiu a morte de Saul, né? Deus permitiu Saul ter um fim trágico, porque ele, mesmo com a cópia, mesmo com a palavra de Deus, ele não guardou. Pelo contrário, ainda foi atrás de uma mulher adivinhadora. E o que é que diz a palavra de Deus lá em Levítico? Só para reforçar aquilo que nós lemos aqui em 1 de Crônicas, só para reforçar, nós vemos lá na lei de Moisés mesmo, agora em Levítico, no capítulo 20 e no versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: quando alguém se voltar para os médiuns e feiticeiros para se prostituir após eles, eu me voltarei, diz o Senhor, eu me voltarei contra essa pessoa e a eliminarei do meio do seu povo. Então, já estava escrito, pelo que nós lemos, lamentavelmente, e já estava escrito a tragédia na vida de Saul. Né? É isso que Deus deseja para você, é isso que Deus deseja para mim, é isso que Deus deseja para aquele aluno que frequenta a escola bíblica dominical, é isso que Deus deseja para as pessoas que vêm visitar a igreja à noite para ouvir a palavra de Deus? É evidente que não. A palavra de Deus fala lá em Ezequiel, nos capítulos 3, 18 e capítulo 33, eu não tenho prazer na morte de ninguém, portanto, convertei-vos e vivei. Então, o que é que Deus queria que Saul fizesse? Se arrependesse. Mas Saul decidiu não se arrepender. Então, diz aqui, ó, a morte de Saul já é o terceiro ponto, né? O terceiro subponto do terceiro ponto. Diz aqui, a morte de Saul é humilhante e desastrosa. Chegamos a sentir pena ao constatar que foi ele mesmo que trouxe essa tragédia sobre si. Ele mesmo provocou essa tragédia. Os filisteus eram famosos por abusar de suas vítimas e humilhá-las, especialmente no caso de oficiais e reis, que infelizmente chegou Saul. Né? Ele, ao ver que os inimigos estavam se aproximando, ele decidiu pela morte de si mesmo. Ele pediu para o seu escudeiro, pega a minha espada e me mata. O escudeiro disse, não vou fazer isso, não tenho coragem para isso. Ah, você é fraco. O Saul mesmo colocou a espada nele, em si mesmo, o próprio Saul, e se lançou sobre a espada e ele mesmo tirou a própria vida. O próprio Saul. O escudeiro, vendo a situação, fez a mesma coisa, tirou sua própria vida, sendo que os filhos de Saul já estavam mortos pela guerra. E aí, como é que fica a situação? Aqui no final dessa lição diz o seguinte: a humilhação foi total. O pecado de Saul o alcançou e afetou outros. Você pode explicar para o seu aluno, você pode explicar para a congregação, para as pessoas que vão receber esse estudo, o seguinte: nenhuma decisão, qualquer que seja, que você ou eu ou qualquer um de nós tomemos, nenhuma decisão ela é exclusiva. Ela sempre vai respingar, ela sempre vai pegar em outras pessoas. Não existe essa de, eu vou sair de casa porque ninguém liga para mim. Você vai fazer sofrer seu pai, você vai fazer sofrer sua mãe, você vai fazer sofrer o seu irmão,
você vai fazer sofrer uma série de pessoas. Saul toma uma decisão isolada, uma decisão só dele, de querer continuar no trono, e esquece que ele tem o Jonatas, esquece que ele tem a Mical, esquece que ele tem outros filhos. Então, quando ele se prejudica ao querer destruir Davi, ao querer tomar atitudes que não vêm de Deus, ele também traz esse reflexo de destruição para as pessoas que estão bem próximas a ele, a começar pela família dele. Então, isso é triste. Então, nós queremos encerrar com essa palavra de aplicação pessoal, que nenhuma decisão que nós tomemos vai ficar só com a gente. Essa decisão, se ela for boa, ela vai refletir o bem sobre os demais. Se ela for uma decisão de perdoar as pessoas, esse perdão vai refletir nos outros que estão próximos a mim, próximos a você. Se ela tomar uma decisão de perseguir os outros, ou de não perdoar, ou de ser uma pessoa que procura o mal, essa decisão, de alguma forma, vai afetar os que estiverem próximos. Se tomar uma decisão de, sei lá, ser alcoólatra, ou ser drogado, ou qualquer uma outra coisa, qualquer que seja a decisão, boa ou má, ela vai trazer reflexos. Então é muito importante as decisões que nós tomamos. Saul tomou uma decisão muito triste, que nós possamos tomar uma decisão como a decisão de Davi, sempre consultar Deus. E Davi começou a consultar Deus. Deus, eu vou para essa batalha, eu devo ficar nesse lugar, me responde sim ou não, vai. Ou então Deus dizia, não vai. E Davi seguia a orientação de Deus. Muito diferente de Saul, que não conseguia mais seguir a orientação de Deus. Saul não precisava rebuscar a orientação de nada, era só ele seguir o que Deus já havia falado. Se você seguir, se eu seguir, vai dar tudo certo. As coisas vão se encaixar, porque nós estaremos seguindo aquilo que Deus quer. Eu quero agradecer você que esteve conosco e dizer para você que Deus, Ele espera o melhor da gente e Ele nos capacitou para isso. Como diz a sua palavra, não que sejamos capazes de alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então eu te agradeço, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, essa foi a nossa aula de hoje. Então, muito obrigado por você estar conosco, muito obrigado por você fazer parte desse projeto e nós queremos pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, nós estaremos respondendo todos os comentários e juntos, então, nós estaremos aí construindo uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso, uma EBD de resultado. Nos vemos no próximo encontro, então, em nome de Jesus. Graça e paz a todos.